Hoje o Grandes Momentos do Esporte vai ser apresentado daqui da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, ao lado desta figuraça, o ex-jogador Marinho Pérez. Sambando na lama de sapato branco glorioso, o grande artista tem que dar o tom. Quase rodando, caindo de pouca voz é rouca, mas o mote é bom. Sambando na lama e causando frisson. O ex-quarto zagueiro Marinho Pérez nasceu em Sorocaba, interior de São Paulo, em 19 de março de 47. Defendeu São Bento de Sorocaba, Portuguesa de Desportos, Santos, Barcelona, Inter de Porto Alegre e Palmeiras. Foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha em 74, fazendo dupla de zaga com Luiz Pereira. Principais títulos: campeão paulista pelo Santos em 73 e campeão gaúcho e brasileiro pelo Internacional em 76. Ô Marinho, e essa casa aqui? Você nasceu aqui, criou-se aqui, quer dizer, ficou até quando, hein? Veja só, é uma coisa super agradável. A minha família, meu pai e minha mãe, obviamente, e nós éramos em 7 irmãos, sendo que o único homem era eu. E o resto eram 6 irmãs. Mulheres. Você está entendendo? E meu pai... Você não era o caçula, né? Não, era do meio, exatamente. 3 acima de mim e 3 abaixo. E meu pai era um médico conceituado, formado na Espanha. Nos criou aqui, nesse lugar aqui. Sorocaba, naquela época, era pequeno, né? E hoje se tornou um local central, com muito barulho, prédios, hotéis, tudo em volta. Talvez seja, atualmente, a única casa que seja residencial dessa avenida. Esse terreno que tem aqui, esse gramadinho, já existia quando você era pequeno ou não? Esse gramadinho, na verdade, era assim, só que ele ia até o fundo, que aquelas casas do fundo também são do meu pai, foi do meu pai. Então, o belo dela, exatamente, deve ser mais ou menos uns 4.000 metros. Então, nesse espaço aqui, é que eu ficava jogando, brincando bola, você tá entendendo? Quer dizer, tentando fazer, só que não dava para brincar com as minhas irmãs, que mulher não joga bola naquela época ainda. Mas você brincava sozinho, jogava na parede ou trazia alguns amigos? Sozinho, não. Depois que começou a aparecer amigos, porque com 10, 12, 13 anos não tinha jeito, né? Depois que começou a surgir oportunidades. Sorocaba tinha 2 times. Pronto, não na especial. Um era o São Bento e outro o Estrada de Ferro Sorocabana. Só explicar uma coisa, essa especial que ele está dizendo é a atual primeira divisão. Primeira divisão, isso. Fiz a parte mirim, está entendendo? Infantil, até os 14, 15 anos. E foi lá no Estrada de Ferro Sorocabana. Depois, o Estrada parou, deu uma parada no futebol e me liberaram. Aí que eu fui para o São Bento. Aí lá no São Bento, eu passei no teste, aquelas coisas todas, tá entendendo? 15 anos, 16 anos? 15, 16 anos. Mas sem a ambição, porque a minha família não tinha essa ambição que eu fosse jogador. Naquela época não tinha isso. Queria que eu praticasse esporte. Meu pai era médico. Meu pai era médico e obrigava, sim, que eu estudasse. Ele queria que fosse médico, sair jogador. Agora, isso aqui, o que é? Quer dizer, representa o que para você? Pronto, aqui é a realidade histórico do São Bento. E eu comecei a jogar no São Bento em 65. Você está entendendo? Uhum. Aqui foi na época da preliminar. Existia a obrigatoriedade de que cada time, quando jogasse, fizesse a preliminar com os jogadores que não fossem jogar e os suplentes, os aspirantes. Foi a grande sorte minha, porque, e não só minha, o Rivelino também se revelou nisso, foi fantástico, porque começava a dar chance para os que momentaneamente não tinham oportunidade. Era uma maravilha. Era fantástico. Acabou. Tanto é que o São Bento se tornou forte, porque a dupla de zaga do São Bento era o Luiz Pereira e eu, quer dizer, olha só, mas das camadas jovens. Naquela época, o Luiz Pereira veio lá do norte, do Nordeste. Luiz Chevrolet. Veio do Nordeste com anemia, coitadinho. Eu acho que a última vez que ele tinha comido carne é quando ele mordia a língua, você está entendendo? Ele mesmo falava isso, quer dizer, então ele teve que fazer um tratamento aqui do São Bento, até ele aí sim encorpar, ganhar físico e se tornar talvez o maior central. Mas olha só a história, né? Você e ele, garotos, quer dizer... quase adolescente. Exatamente. Né? E depois, em 74, exatamente, a dupla de zaga do Brasil na Alemanha. Interessante que o Zagallo falava, puxa, mas o ideal, Marinho, é você e o Luiz Pereira, o Luiz Pereira está bem. Mas vocês, Zagallo, nós jogamos junto no São Bento dos juvenis. Ele, não acredito.
Então a dupla é vocês. Eles não sabiam que a gente já tinha jogado junto no São Bento. Vamos ver o que tem mais ali? Ó, tem você e ele ali em cima, ó, aquela foto. Na recepção, o restaurante, o prefeito da cidade, homenageando a dupla de zaga da seleção, Luiz Pereira e eu. Aí tem o São Bento de 64, 65 e os aspirantes, está aqui embaixo, 66. Você está entendendo? Olha você lá, Marinho Pérez aqui. Tá, Marinho Pérez, que é o mais alto. Essa é a história do nosso São Bento. Dessas taças aqui, você ajudou a levantar alguma ou não? Você não chegou a disputar título com o São Bento? Não, nós fomos no São Bento, na época o São Bento se tornou, junto com o Guarani de Campinas, campeão do interior uma vez cada um, você está entendendo? Então o São Bento, nessa época, ele era como a Ponte Preta, a Guarani, sempre... Você está falando década de 60, né? Década de 60, exatamente. Tanto é que o São Bento ficou... porque o que restava para nós não era disputar título, havia se ficava na frente da Portuguesa de Desportos, ficava na frente dos times do interior. E o São Bento ficou umas 3 vezes na frente, quer dizer, depois do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, ficava o São Bento. O São Bento era muito forte, muito atrevido. Como é que pode o time ter sido tão forte e hoje... Não, mas aí não é só o São Bento, é o interior. Porque hoje, vocês da televisão passam os jogos no momento do jogo. Então, é mais fácil, vamos lá, ser realista. Eu assisti o jogo Corinthians e São Paulo do que eu vim assistir, com todo respeito, no mesmo horário São Bento e 15 de Piracicaba, poxa. Então, a televisão, ela leva a lados positivos, mas acabou também prejudicando muito o futebol, principalmente dos times do interior. Aqui, essa região aqui, antigamente era a Rua dos Morros, porque é morro, e é todos imigrantes espanhóis aqui, entendeu? Então o pessoal falava a espanholada do São Bento, você está entendendo? Então nós vamos entrar agora no antigo estádio. Estive lá com o presidente do São Bento, o pessoal aqui da televisão, eles querem filmar só um pouquinho como é que tá isso daí. Obrigado, campeão. A gente já sai, já tá? Infelizmente aqui, ó, o progresso da vida faz com que se alterem as situações. Aqui era o local onde nós jogávamos, era um campo bastante, em termos reduzido. A concentração era debaixo da arquibancada, onde vocês estão vendo que agora estão demolindo. E aqui que foi criado jogadores como Paraná, Nestor, Luiz Pereira. Essa arquibancada aqui era a maior do clube. E debaixo dela, o que era? Era a concentração do time. Quer dizer, a gente não ia para o hotel, não é como hoje, que você vai para o hotel, anda de avião. Não, você ficava debaixo, almoçava, jantava, era o alojamento dos jogadores solteiros. E quando a gente jogava fora, a gente ia em 2 combis, você está entendendo? Levava o plantel todo em 2 combis, quer dizer, ia na faixa de 20 pessoas e a gente ia jogar no interior. Eu me recordo desse estádio que as dimensões deles eram reduzidas, tá entendendo? Então, mais ou menos, o campo terminava aqui. Então, uma pessoa ia bater um lateral, o de cá enfiava a mão pelo alambrado e puxava a camisa do jogador, você tá entendendo? Sai, perna de pau. Tá jogando nada. Tá entendendo? O problema que tinha muito nesse estádio aqui era a revolta da Federação Paulista em relação às bolas. Por quê, hein? Porque as bolas que caíam fora eram casas em volta, não voltava mais. Essas casas já existiam? Já existiam essas casas. Então, e lá atrás é negócio de um tipo um convento, da igreja ali. Então a bola que cai para lá, ela não volta mais. Você tá pensando que tem gente que vai devolver? Você tá entendendo? Quer dizer, em cada jogo aqui, no mínimo, umas 20 bolas não voltava. Você tá, então era descontado. Naquela época não tinha essa fartura de bola. De bola, exatamente, né? Exatamente. Ficava esperando uns 2 minutos, a bola não vinha, outra bola, você tá entendendo? Que jogo que você lembra daqui?
Teve um jogo, veja só uma coisa. São Bento e Guarani de Campinas, decisão do interior. Quem ia ser campeão do interior, tá? E eu estava jogando, acho que pela terceira vez, no time de cima. E não é que me sai um pênalti aqui. E a gente tudo contente, de repente... Você que fez o pênalti, não? Hã? Você que fez o pênalti? Não, eu que bati. A favor. Só que o que acontece? O meu pai começou a gritar da arquibancada, louco, não vai, e eu não entendia. Eu falava, mas o que é isso? Eu não sabia. Aí o treinador, o batedor de pênalti normal, que era o Bazaninho, meu amigo, ele caiu e se lesionou. É o Bazaninho ou o Bazani? O Bazani, o irmão do Bazani, o irmão Bazaninho, Bazani, isso. Tá. Ele se lesionou. Aí não tinha outro, você tá entendendo? Aí o treinador meu falou, vai você bater, Marinho. E eu, sem maldade nenhuma, falei, tudo bem, quer dizer, sem medo nenhum, nem sabia que da responsabilidade. Eu fui lá, e meu pai gritava, não, louco! Felizmente a bola entrou e o São Bento foi campeão, ganhou de 1-0, foi campeão do interior. Com esse gol. Com esse gol, exato. Então isso daí, aí fomos passear na cidade, tudo. Você está sentindo o que agora? Vendo o estádio desse jeito, quer dizer, a tua memória deve ter ido lá para trás. Exatamente. O que acontece é o seguinte, é o progresso, porque o lugar que eu brincava quando garoto, o que aconteceu? Ele se tornou um shopping, quer dizer, não dá para eu levar para você, olha, foi aqui que eu me divertia, foi aqui que eu brincava, entendeu? É a própria evolução. Sorocaba devia ter naquela época, em 65, por volta de 100 mil habitantes, hoje Sorocaba tem mais de 600, compreendeu? Então é o próprio progresso, quer dizer, e o próprio tamanho dos estádios já não aceita as dimensões antigas, né? Então é o próprio progresso. Logicamente que interiormente a gente dormia aqui e quando acordava, já acordava com o estádio cheio de gente gritando, você está entendendo? Então você mesmo se envolvia no amor pelo clube, você está entendendo? Não era como hoje, quer dizer, uma coisa assim totalmente diferente. Você se apegava à cidade, ao clube e pronto, é uma coisa do passado, você está entendendo? Que hoje já, infelizmente, não existe mais. De repente, de uma hora para outra, comecei a me destacar no São Bento, né? E quando menos se espera, pronto, vai ter que ir para São Paulo, morar em São Paulo. De repente, de uma hora para outra, comecei a me destacar no São Bento, né? E quando menos se espera, pronto, vai ter que ir para São Paulo, morar em São Paulo. E meu pai, ele não gostou, ele falou, vem cá, você vai lá para São Paulo, peraí. E aí ele entrou nas negociações, tá entendendo? Aí ele conversou com os diretores da Portuguesa, valores, tudo, ele falou, mas peraí, filho, você com 17 anos vai ganhar igual eu como médico, você tá entendendo? Isso que naquela época não se ganhava que é hoje, hein? Imagina só. Marinho vai. Marinho de longe. Gol, gol, gol! Marinho! A Portuguesa, como é que foi essa experiência? Aí a Portuguesa, novo, né? 67. Eu tinha o quê? Meus 19 anos eu fui para a Portuguesa. Aí, chegando lá, Quem que era o técnico? O técnico era o Wilson Francisco Alves, ele que era treinador do São Bento e foi para a Portuguesa e me levou. Fico satisfeito quando eu vejo um jogador que está treinando, como está jogando no time que eu estou treinando e vem para um time grande. É uma satisfação para mim, porque aí eu fico satisfeito, porque eu vejo aí o caso do Leva, o caso do Zé Maria, o caso do Marinho e o caso do Chevrolet mesmo e outros jogadores que passaram na minha mão. Então isso para mim é uma satisfação, porque eu fico contente em ver esse rapaz que sofreu na gíria, né, comigo. E hoje está num time grande, está integrando a seleção brasileira e para mim é uma satisfação. A gente morava junto, o Leivinha veio de Lins,
o Zé Maria de Botucatu, o Piau também de Lins, você tá entendendo? Então, a gente começou a morar junto, tudo, e aí fazendo um pouco a vida. O Leivinha foi pro Palmeiras, eu, depois de 5 anos ou 6, eu fui para o Santos. Depois do Santos, Você ficou todo esse tempo na Portuguesa? Eu fiquei na Portuguesa mais ou menos uns 6 anos. Nessa passagem pela Portuguesa, você começou a estudar economia? Não, veja só, eu saí de Sorocaba já fazendo colegial. Portanto, quando eu chego em São Paulo, eu tinha obrigação de estudar, porque meu pai queria, e só que jogando futebol não dá para fazer medicina, então eu tentei economia. Mas conseguiu se formar? Como consegui me formar economista, e aliás, o laudo no ATEL foi na entrega dos diplomas, olha só, ele era diretor de São Paulo e Exatamente. Até prefeito de São Paulo. Conseguia, quer dizer, os jogadores, os seus companheiros, na maioria não estudava, né? não. Naquela época não tinha o hábito, porque o jogador não estava preparado para estudar normalmente, entendeu? Então, mas você tinha uma determinação? Não, porque meu pai como médico exigia, porque eu por mim, você é autêntico a vocês, eu deixa para lá que sou jogador e acabou, você tá entendendo? E acabei fazendo para querer agradá-lo, mas que no fundo fiz boas amizades, tudo, e me ajudou bastante na minha formação e na minha ponderação daquilo que eu fui ganhando, já imaginando que quando eu tivesse meus 50, 60 anos já não se ganha mais, tá entendendo? Tua passagem pelo Santos, como é que foi? Fiquei 2 anos lá no Santos. 7-3. 7-4. Foi campeão paulista. Campeão paulista pelo Santos. Aquela final de 73, Santos e Portuguesa, Campeonato Paulista. A Portuguesa tinha um belo time. Sim. Você não jogou a final, mas você participou de toda a campanha. Aquilo foi um grande momento para você? Sim, porque foi uma coisa interessante, porque a Portuguesa fez uma radicação, essa que é a verdade, mudou praticamente tudo. Pegou um treinador de altíssimo nível, que era o Alto Glória, e colocou lá, que levou a final. Nós ganhamos o primeiro turno, a Portuguesa ganhou o segundo turno, e no jogo final teve que ir para os pênaltis. Só que foi 0-0 isso. No dia anterior, na véspera, você treina a bater pênalti. Você está entendendo? E eu, no treino de bater pênalti, eu tive uma ruptura muscular. Você está entendendo? Olha só que coisa impressionante. Você está entendendo? E, logicamente, fui para a concentração para ver se melhorava e acabou não tendo condições. Você era o titular. Era o titular, assim, acabei não jogando. Mas o que aconteceu? Como o jogo foi para os pênaltis, e eu, há 5 meses atrás, estava jogando com os jogadores da Portuguesa, eu mais ou menos sabia onde eles gostavam de bater os pênaltis. Então eu ficava atrás do gol e falava pro Serra, essa hora que ia chutar o determinado jogador, onde ele tinha hábito de chutar. Onde tinha hábito de chutar. Praticamente, vamos lá, os que eu errei, eles chutaram por cima, você tá entendendo? E a televisão focava, se você ver, você vai ver que eu tô lá no fundo, você tá entendendo? E o comentarista falava, o Marinho tá dando dica pro Serra. Para a bola, Calegari, partiu para a bola, colocou, Serra defende! Lecão colocado, Edu autorizado, gol de Edu para o Santos. Santos bateu 3, fez 2. A Portuguesa havia batido 2 e não havia feito nenhum. E eu fui bater o terceiro. Wilson correu, colocou, na trave, fora! E acabei chutando essa bola na trave. E o Armando Max, naquela empolgação, quando eu chutei a bola que bateu na trave, o Armando Max, não sei qual motivo, ele acabou terminando o jogo aí. E ainda faltava 2 pênaltis para cada equipe. Ninguém imaginava que faltasse uma penalidade para nós batermos, você está entendendo? E o árbitro terminou. E quando o árbitro terminou, nós não deparamos com a sensação. Né? Não, foi tão alegria, acabou. E é interessante que aí que, quando se percebeu, foram chamar a Portuguesa. Aí foi motivo de riso, sabe por quê? Os jogadores estavam tudo com a roupa do corpo dentro do ônibus e o ônibus saindo. Eles perceberam. Alto Glória. E eles saindo, só que não tinha espaço para sair porque estava cheio de carro na porta. Aí então a Portuguesa dentro do ônibus não queria voltar.
Com toda a razão. O que se dizem depois e o que se criaram, tipo uma lenda, tipo uma história, um conto, é que a Portuguesa, quando terminou o jogo, o Otto Glória recolheu o time para o vestiário e os jogadores acabaram indo embora já direto para o ônibus, de chuteira, sem se trocar, para fugir de ter que voltar para o campo para bater os pênaltis. Isso daí é um pouco de folclore. Não é folclore, é verdade mesmo. Porque os jogadores da Portuguesa foram procurados para voltar. Não tinha mais nenhum jogador no vestiário da Portuguesa. Todos eles já tinham ido embora. Não tinha mais ninguém. Só tinha o time do Santos lá, não tinha mais ninguém. Realmente não é folclore, não. Folclore é verdade. Eles foram embora, sabia que o negócio estava errado. Ou erro de direito ou erro de fato, houve um erro. E eu me recordo que na volta, como a Portuguesa sempre foi um time querido por todos, vamos ser realistas, aqui eu não estou fazendo média não. Sim. O próprio Pelé, no ônibus, falava, olha, quer saber de uma coisa, gente? Realmente houve um erro. Somos nós dois os campeões e acabou. O próprio Pelé saiu dele, você está entendendo? Então, no outro dia, quando, vamos lá, a federação começou, o próprio Santos já levou. O Santos já falou, o Pelé já decidiu. Acabou, pô, campeão os dois, parabéns para vocês também, porque decidir por pênalti, fica os dois campeões, acabou. Aí, terminando o jogo, os jogadores da Portuguesa, com bronca de mim, falavam, nós ficamos campeão porque você saiu daqui, mas... Daí, eu fui pro Santos, do Santos para a Copa do Mundo. Eu não me considero assim um jogador titular absoluto, que são 22 e todos têm assim qualidade para jogar. Agora, me considero assim um elemento bastante útil à seleção brasileira e que espero ser assim um dos jogadores entre os 11 que irá à Alemanha. Aquele time da Holanda de 74 foi um dos mais difíceis que você enfrentou na sua vida de jogador? Aí é que tá. O problema é o seguinte, quando nós jogamos contra a Holanda, terminou o primeiro tempo 0-0 e nós tivemos muito mais chances que a Holanda. O Caju perdeu um gol. Exato, debaixo do gol, exatamente. Aliás, até hoje ele reconhece. Para a área, Paulo César penetrando, João Paulo saindo, erra Paulo César. Nós estávamos em pontuação igual à Holanda, que nós tínhamos ganho da Argentina e da Alemanha Oriental. Só que a Holanda tinha ganho de 4-0 de cada um. Então, o saldo de gols, o empate durante o jogo beneficiava a Holanda. Então, o Zagallo, com toda a razão, falou, olha, gente, vamos iniciar da mesma maneira. No decorrer do segundo tempo, a gente vai ter que marcar sob pressão, porque nós temos que nos abrir. Fazer um gol. Exatamente. Então, foi nesse momento que nós tentávamos que se abriu um pouco e eles foram felizes num gol do Neskens, aí que complicou, você tá entendendo? Olha a Holanda no contra-ataque com perigo, Cruyff pela direita, Marinho dos Santos fica observando, lançou na área, oh, tá aí o gol! Cruzamento de Cruyff, a entrada de Neskens. Temos que reconhecer que futebol, solidariedade da Holanda e da Alemanha nos superaram por causa disso. Nós ficamos só na parte individual e isso daí foi pouco para a gente enfrentar esses dois países. E a sensação para mim foi a Holanda, que nós temos que assimilar um pouco o futebol conjunto que eles têm, junto com a nossa técnica, se entende? Quando eu fui vendido para o Barcelona... Isso foi em 74. Acabou no Mundial, fui para o Santos, aí fui vendido. Então, o que aconteceu? No Mundial contra a Holanda, eu dei uma cotovelada no Neskens. É verdade. Por causa do Rivelino. Aí, quando eu fui contratado pelo Barcelona, sabe que quem me vai, depois do Mundial, buscar-me no aeroporto? O presidente e o Neskens, você está entendendo? E o Neskens rindo, mostrando o olho dele, você está entendendo? O jogador holandês parece que não terá condição de continuar em campo, hein? Vai ser retirado o Neskens. Aí fomos, fizemos treinamento, tudo, e de noite tinha jogo, veja só, contra do Barcelona, um amistoso. Aí eu ri nos místicos, Marinho, vamos apertar sob pressão, você comanda, você é o líbero, não sei o quê. Eu falei, pô, o que eu fiz? Eu fiquei lá atrás da marca do pênalti, cansado da viagem,
Puxa, veio o Cruyff em cima de mim, vamos diminuir espaço. Chega no intervalo, eu falei, o que vocês querem de mim? Eu cheguei no avião hoje, eu estou morto de cansaço. Não diminui espaço. Para que diminuir espaço, rapaz? Você quer que eu faça impedimento? Aí, impedimento no Brasil é proibido, é chamado linha burra, não se ensina no Brasil, não se ensina, vamos ser realistas. Vocês querem? Eu não sei, poxa. Aí que conversávamos e era o que a Holanda fazia. Outra vez a Holanda atacando. Vai Marinho Pérez. Falta do ponteiro Rep sobre Marinho, que não gosta e reclama do jogador holandês. Aí o Cruyff falava, Marinho, você acha que está vendo jogar contra argentino, contra Uruguai, contra brasileiro? Nós vamos deixar vocês pegarem na bola, pôr na orelha e sair correndo? Não dá. Nós temos que fazer o quê? Diminuir espaço. Então, se um campo de futebol tem 100 por 70, tem 7 mil metros, vamos botar esses 21 jogadores, tirando o goleiro adversário, dentro de meio campo. Aí se torna, dentro de 3.500 metros, 21 pessoas. Então não dá para você dar um drible e não dá, já termina. Você deve saber, você deve até ter conversado isso com eles, que eles antes do jogo com o Brasil, eles estavam com medo. Eles tinham bastante receio, mas aí é que tá. Só que eles sabiam que era a única maneira era diminuir espaço. Essa evolução que foi para mim a última que teve, você está entendendo? Tanto é que atualmente não se faz mais esse tipo de marcação, mas foi uma surpresa. Rezembrinho pela extrema canhota, cruzando com perigo. Pronto. Holanda, segundo gol, Cruyff. E eu fui para a Copa do Mundo comprado pelo Barcelona em 74. Só que eu, como meu pai espanhol e minha mãe nascida na Espanha, eu me naturalizei espanhol na época do Franco, veja só. E eu fui para a Espanha como espanhol. O que acontece? Um mês depois de eu jogar no time e tudo, me obrigaram a fazer o exército. Veja só como é que era essa época do... Quer dizer, então, eu me tornei lá um motivo de gozação, porque o Real Madrid fazia as brincadeiras. Vocês contrataram um brasileiro espanhol que tem que servir exército. E naquela época o exército lá não é como aqui, 6 meses, 1 ano. Lá era 4 anos na Marinha, você está entendendo? Então eu fiquei no Barcelona 2 anos que eu tive que fugir. E quem que me levou a fugir? O próprio Barcelona, os diretores idôneos, o que fizeram? Não saia por Madrid, pelo aeroporto, porque já tinham me tomado o passaporte. Então você tem que sair via França, de carro, e daí da França, você com o passaporte brasileiro, você sai como brasileiro. Como espanhol, você não sai da Espanha que não te deixa. Então foi um negócio meio complicado, motivo de riso atualmente, mas vocês não fazem ideia como é que foi a minha saída de lá. Imagino. Você está entendendo? Atravessar os Pirineus, cair na França, você está entendendo? Para depois sim vir para o Brasil ser contratado. Ser pego, né? Ser pego, exatamente. Falando um pouquinho mais a respeito da seleção, em 74 nós fomos para o Mundial. Aconteceu uma coisa que todo mundo ficou branqueado. O Pelé se negou a ir. Vocês se recordam? Claro. É? Tinha parado em 71. Não, ele... Na seleção. Na seleção, isso. Ele não quis ir na 74. Todo mundo pensou, quando a gente vai se atingindo essa idade dos 30, 30 e pouco, cá entre nós, o Pelé foi a pessoa mais idônea que teve de saber que ele já não poderia dar para a seleção aquilo que ele já tinha dado. E ele não se preocupou nenhuma vez em dar uma entrevista: olha, eu quero bater o recorde, eu quero ser não sei o quê. Me desculpe, gente. Foi o que aconteceu nessa última Copa do Mundo. Então, isso é ridículo, esse negócio de recorde. Peraí, você tem que ter orgulho daquilo que você faz. E ao mesmo tempo tem a imagem de que de repente você pode cair no ridículo como caíram. Exatamente. Né? Outro detalhe que eu acho que é fundamental: Copa do Mundo é torneio, gente. Não vai levar família, não vai levar mulher e filho. O que é isso? É um mês só. Deixa todo mundo concentrado naquele hotel, fica todo mundo ali, acabou o jogo, você tem que se recuperar, não é sair jantar fora com família, não, se recuperar do desgaste físico, não é levar família, nada, isso virou um passeio, mas o que é isso, gente? E o chato dessa última Copa foi a maneira que nós perdemos. Nós em 74 perdemos, mas nós fomos à semifinal, peraí. Jogaram. E outra coisa, você não perdeu porque o adversário foi melhor.
O Dunga vai dar certo no comando da seleção? Tomara que dê, garoto. Pelo menos é um cara do ramo e sabe tudo, né? Que tá se passando. Foi um campeão. Embora, no momento, vamos lá, o ídolo nosso atualmente, vamos ser realistas, é o Felipão. Que é o que, vamos lá, ganhou a última Copa, tudo. Só que ele está muito bem em Portugal. E sem dúvida, acho que com o decorrer será ele a pessoa indicada a mais. Mas então, com todo o respeito, o que você está me dizendo é que o Dunga... É o início de trabalho. Mas não é um tampão? Não obrigatoriamente. Não. O Dunga agora, pode ter certeza que... Quer dizer, a gente já também está apostando um pouco adiante, mas eu acho que o Dunga já veio para ficar. Ele pode, vamos lá, no decorrer ele ser um auxiliar lá dentro. Tá certo. Você está entendendo? Nunca foi treinador, né, Marinho? Por isso daí, vamos lá, não pesa tanto quem tem o currículo de ter disputado 3 Copas do Mundo e saber como que é o futebol brasileiro. E ele foi um ídolo. Essa que é a verdade. O Dunga, em termos de emoção, ele sempre foi autêntico e eu acho que... Um guerreiro. No momento, eu acho que é a indicação melhor. O Tele me ligou, Marinho, eu quero falar contigo porque você, no Palmeiras, foi muito correto comigo. Você era o capitão, saiu do time, não criou problema, pelo contrário, deu apoio ao grupo, tudo. Você foi tão decente que eu estou indo para a Arábia Saudita depois do Mundial e você vai ser meu auxiliar. Falei, Tele, não acredito. Quem me lançou de treinador foi o Tele Santana. Eu vim da Espanha, do Barcelona, para o Inter, para o Brasil, e lá no Inter tive o privilégio de ser o octa gaúcho, quer dizer, ser o campeão gaúcho em cima do Grêmio, aquilo é o Grenal Cimato. Campeonato aos 20 minutos do segundo tempo. E depois, no Brasileirão, ser bicampeão brasileiro. 7,5. Exatamente, 7,5. Ganhamos de 2-0 do Corinthians. Vai o Dario lá, vai o Moisés também, Dario! Inter! Primeiro gol no Beira-Rio! Eu tenho um amigo que era corintiano que nem eu, na adolescência, que foi me visitar antes do jogo, Marinho. Nós somos corintianos, amigo, hein? Veja só. Falei, o Fred. Falei, Fred, aquilo eu tinha meus 15 anos, meu irmão, agora acabou tudo. Vai, tá bem. Na trave! Na trave, vamos ver o play. Marinho, quer dizer que esse aqui que é o Fred? É o próprio. Esse daqui é o meu amigo, meu irmão. Vocês sofreram juntos, então, na adolescência? Por causa disso, naquela época o Corinthians não ganhava nada, ficou não sei quantos anos sem ganhar nada. Então, foi no treino que eu estive no sábado, um dia antes do jogo, evidentemente, que no treino que eu fui lá conversar, fazer uma surpresa pro meu amigo Marinho. Aí eu quis mexer com os brios dele, né, na boa. Falei, Mário, você é corintiano como nós, vamos ver o que você pode fazer aí. Mas foi muito engraçado, porque a reação dele também foi aquela explosão dele, né? Falei, como já falou. Fred, você não ofereceu nada, Fred. Poxa, peraí, não tem jeito, você tá entendendo? O Internacional é bicampeão nacional de futebol ao derrotar a equipe do Corinthians. O Inter tinha um time que o meio campo era Caçapava, Falcão e Batista. Quer dizer, os três sabiam jogar e marcar. E o ataque sabia marcar, você tá entendendo? Que era o Valdomiro, o Dario, só o Lula que não era tanto de marcar. O resto era tudo marcado. Mas era um jogador bem técnico. Bem técnico isso. E na zaga, eram todos jogadores... A estatura mínima era minha, 1,85, porque o Cláudio Duarte era mais alto, o Figueiredo mais alto que eu, e o Vacaria também, quer dizer, então era um time de pegada, era um time muito parecido com o europeu. E o Minelli, como treinador, ele foi o responsável e ele até falava às vezes para eu botar um pouquinho a linha de impedimento, aquelas pegadas que os holandeses faziam, que eu aprendi com o Rinus Michels lá no Barcelona. Foi um dos times mais fortes que eu joguei em termos de pegada. Foi o time do Inter e foi bem sucedido, graças a Deus. Estava conversando com o nosso garoto, estagiário, Fábio, que tem quantos anos? 20? 22. 22 anos.
Pô, mas esse Marinho, esse cara jogou, hein? Porque olha só, Marinho e Luiz Pereira, Marinho e Figueroa. Não, eles que jogaram comigo. Figueroa e Marinho. Mas você fez dupla com grandes jogadores, quer dizer, as duplas das quais você participou... Essas duas foram fantásticas. O Figueroa, eu falei outro dia isso na televisão, o Figueroa não gostou. Em termos de desgaste físico, prefiro eu me desgastar menos e mandar o Luiz Pereira marcar, você tá entendendo? Porque com o Figueroa ele sobrava e falava, Marinho, vai você marcar, você tá entendendo? Mas aí era a questão de referência. Sem dúvida foram duas duplas de zaga que eu tive o prazer, excelente, que foram uma das grandes do futebol brasileiro. E, graças a Deus, hoje em dia a zaga passou a ser reconhecida. Vamos ser realistas, no último Mundial, o Juan e o Lúcio se destacaram e mostraram, até sendo ídolos, coisas que anteriormente você como zagueiro não era ídolo não, só atacante que fazia gol. É verdade, e costuma não ser muito reconhecido, né? Quer dizer, é sempre quem faz o gol. É sempre, não, lógico, entendeu? Quer dizer, você quando de vez em quando... Do 7 ao 11. Não, você passa, te vi na televisão, jogo de quem? O jogo da Holanda, lá o Cruyff fazendo gol em cima de você, Quer dizer, passa o gol do atacante, só que você que sofrendo, você tá entendendo? Marinho, qual foi o pior centroavante que você enfrentou na sua vida de jogador? Foi o Leivinha, que por sinal morava comigo. Só que ele jogava já no Palmeiras e eu jogava na Portuguesa. Leivinha tinha vantagem que, além dele ser um centroavante, jogar lá na frente, bolas aéreas e habilidade, que ele sabia voltar. E quando ele voltava, você acompanhava ele, entrava outro por trás. Então, eu preferia sempre marcar o de referência fixo na frente. Mais paradão. Eu preferia, por exemplo, marcar muitas vezes o César Maluco, que é meu amigo, porque jogava mais na frente, fixado. Ele faz um giro de corpo, rola no comando de ataque para César, devolveu, recebeu de volta, invadiu, bateu, é gol! Do Inter, eu fui pro Palmeiras e, aliás, eu tive uma passagem que eu gostaria de agradecer publicamente, porque é a realidade. Chega no Palmeiras, o treinador é o Tele Santana. O Tele Santana, e nós chegamos até a semifinal do Brasileiro, e o Tele Santana viu que eu já estava com 30 e alguma coisa, começou logicamente a tirar do time. E, obviamente, normalmente um capitão do time que é tirado tudo começa a criar problema. Pronto, isso daí passou na cabeça dele. E, obviamente, que eu, pela educação, pela maneira de ser, pelo contrário, entrou outro jogador no time e eu dei apoio e começava a dar os meus ensinamentos, a maneira de comandar tudo. Tanto é que um ano depois eu fui sair do Palmeiras, fui encerrar minha carreira no América Mineiro e o Tele Santana foi para a seleção brasileira. Aí a seleção brasileira ia viajar para o Mundial de 82. O Tele me ligou, Marinho, eu quero falar contigo porque você no Palmeiras foi muito correto comigo. Você era o capitão, saiu do time, não criou problema, pelo contrário, deu apoio ao grupo, tudo. Falei, mas o Tele, me desculpe, isso daí é obrigação minha, até saber que eu já estava em final, eu tenho que respeitar. Não, você foi tão decente que eu estou indo para a Arábia Saudita depois do Mundial e você vai ser meu auxiliar. Falei, Tele, não acredito. Quem me lançou de treinador foi o Tele Santana. Ele tinha tiradas assim, muito profundas. Marinho, ele falava, quem morre não morre, morre quem é esquecido. E é verdade, você não morre. Você vai deixar um passado, um currículo, que para muitos vai ficar eternizado, não é verdade? E esse é o lado humano. Agora, em termos de futebol, quais foram os maiores ensinamentos do Tele para você? Posse de bola. Você, quando tem posse de bola, valorize ela, que você vai desgastar o adversário, porque o adversário tem que correr atrás de você para tomar a bola. E aí que você valoriza. Não tenha preocupação se a torcida não gostar de você estar valorizando. Por isso que os times que o Tele trabalhava, ele fazia com que tivesse o toque de bola certeiro. Quer dizer, antes da bola chegar para você já tinha olhado um outro jogador e para dar o passe. Você que viveu o problema dentro do gramado, que enfrentou a Holanda, há possibilidade de se introduzir aquele tipo de futebol holandês aqui no Brasil? O futebolista brasileiro é capacitado a praticar aquele tipo? Olha, eu acho que sim, mas tendo um campeonato nacional e um campeonato paulista, que a gente joga de quarta a domingo,
a gente não vai ter a condição física de fazer o que eles fazem, entende? Se a gente tivesse um tempo adequado, logicamente a gente poderia ter a preparação física que eles têm, porque individualmente, entende? A gente sabe jogar mais que eles. Você teve uma participação, uma passagem pelo sindicato? Sindicato, junto com o Leão, com o Palinha, na época do sindicato, que a gente procurava, através do Palinha e do Leão, ver se a gente poderia, mais para frente, chegar à aposentadoria, coisa que jogador já nenhum pensando nisso? já pensa, lógico, porque você paga aposentadoria durante, como jogador de futebol, 15 anos. Você não atinge o estatuto, vê se você entende. Depois você para de pagar, de trabalhista. Depois você para de pagar, porque não está entrando mais dinheiro, aí que você perde. Exatamente, você está entendendo? Então são leis que deveria ser observada, principalmente pelos esses ídolos atuais e até esses representantes máximos da CBF. Eu faço parte também do sindicato, aliás, louvo a presidência que está sendo comandada pelo Palinha, mas infelizmente a nossa voz encontra muitas barreiras, muitas dificuldades, e nós não estamos tendo o apoio, por exemplo, da nossa própria classe. Você teve a cabeça que a grande maioria não tem. É que aí, se você não tiver um respaldo familiar, que é fundamental, você está entendendo? A primeira coisa que o jogador, que a gente conviveu muito com eles, a primeira coisa que o jogador, coitado, desculpa a expressão, que sai da favela ou do morro, vai pro time, começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele faz é comprar um carro, não é nem comprar uma casa. E depois tem um outro detalhe, que isso que é eu acho que a CBF deveria ter uma obrigação, essa é a obrigação, aos ídolos famosos que nós tivemos, que foram referência para nós, essas pessoas passando dificuldades. Eu não digo que dê ajuda mensalmente, não, mas esses jogadores ídolos, que façam eles, que recebendo uma caixinha, uma porcentagem de 5%, para ajudar os que foram ídolos dele, que naquela época não deu para guardar porque não ganhava nada, entenda isso. Você tá, eu como jogador, jogando em Barcelona, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Internacional, deu para comprar 3 apartamentos na faixa de 300 mil reais, não mais que isso. Deu para comprar isso, só isso que a minha família apoiando. O que deu para melhorar um pouco mais foi quando eu me meti a treinador, que fiquei até agora, aí sim deu para dar o solavanco. Mas naquela época, como jogador, nem o Pelé, essa é a verdade. O teu contato com o Cruyff, com o pessoal da Holanda, com o Rinus Michels, você bebeu muito daquela fonte ali, Marinho? Para mim foi uma referência. Como treinador, foi muito grande. Se você for a fundo, você vai ver que o treinador brasileiro, agora que entrou o Felipão, o treinador brasileiro, as passagens no mundo europeu foram pequenas, muito pequenas. Não se esqueça que na Europa, os jogadores não são tão talentosos e você não adianta dar liberdade porque eles não têm tanto talento assim. Então, o europeu se apega muito mais à parte tática. Então, eu aprendi isso muito, foi com o Rinus Michels, quando eu fui treinar no Barcelona. Marinho, você teve uma experiência, você considera bem sucedida, vitoriosa em Portugal como técnico? Graças a Deus. E olha só, você sabe quem era o meu preparador físico que eu trouxe do Rio do América para trabalhar comigo? Não. Paulo Autuori. Olha só. Aí o que acontece? O Paulo Autuori ficou Fala aqui. Com muita gratidão de você. Não, Paulo é pessoa decente. Aí o que acontece? Eu vim da Arábia, com o Tele, tudo, vim da Arábia, e fui convidado para ir para Portugal. Quem eu levo para Portugal como meu auxiliar? O Paulo Autuori. Graças a Deus, onde ele está, e ele é sempre grato, é referente, é uma pessoa idônea e que nós temos um vínculo muito grande. A pessoa decente, acima de tudo, você está entendendo? Eu acho que uma coisa bonita na vida é a gratidão. Eu devo tudo aquilo que quase tudo aquilo que dentro do futebol, principalmente como técnico, ao Marinho Pérez. Né? Jamais vou esquecer isso e vou ser sempre grato. Um grande jogador, né? Um líder. Paulo Autuori e eu fomos para o Vitória de Guimarães, que era um time mediano, ficou em 3º lugar e foi nas competições europeias. Nós fomos até a meia-final. Meia-final é semifinal, né? Não, um pouco antes. Fomos eliminados nas oitavas de finais. Pronto, pelo menos chegamos um pouco para frente. Entende? Da UEFA? Da UEFA, exatamente. E daí surgiu convites para a gente treinar o Sporting. Eu fui para o Sporting, para o Belenenses. Isso foi o salto em que praticamente nós dois lá ficamos, ele na faixa de 10, 12 anos e eu também por aí, em outros clubes.
foi onde a gente, vamos lá, abriu o mercado muito para brasileiro, muitos brasileiros estão lá. Foi onde eu treinei o Sporting com o Luiz Figo. Você que lançou o Figo, é? É que eu que lancei. O Figo era das camadas jovem e ele era meio gordinho, você tá entendendo? Então a gente fez um tratamentinho nele para diminuir um pouco de peso e coloquei como titular, porque ele era um jogador de altíssimo nível. Tanto é que no livro dele, ele dedica umas páginas para mim, você tá entendendo? Que fui que apostei nele, tudo, aquelas coisas que apostar nele naquela época... registrado. Não precisava, você tá entendendo? Eu preferia que ele mandasse um cala-boca por mês, você tá entendendo? Bom, Marinho, e para encerrar, o que você está fazendo? Você continua como técnico, você está parado, você está... Não, eu tô... Veja só, eu tenho essa atividade de treinador e eu quero retornar ao exterior. Não que eu não goste do meu país, pelo contrário. Só que, infelizmente, o futebol no nosso país se tornou muito difícil. Olha que o Geninho está passando com todo esse talento dele, com toda essa qualidade, tá entendendo? Porque o torcedor, por incrível que pareça, ele não repara que o treinador muitas vezes não é o responsável, porque quem contratou foram os empresários e os diretores. Só que os diretores conseguem transferir isso para o treinador, quer dizer, o treinador é que toma todas as responsabilidades, quando na verdade o europeu já não aceita isso. Aí é que está a diferença. O europeu critica o diretor, o europeu não vai em cima do treinador, não, porque ele está acompanhando pelo jornal as indicações das contratações, tá entendendo? Só que aqui, infelizmente, no Brasil não vale a pena, e com todo respeito e gratidão, eu gostaria de voltar para fora. Se não voltar, eu já fiz a minha parte no futebol. Eu acho que sempre fui autêntico, sou um sorocabano nato, gosto muito da minha cidade, tenho orgulho de ser brasileiro, gostaria de ter sido mais tempo jogador, mas infelizmente é curto. E tenho o prazer de rever vocês, gente, e as imagens que há muito tempo eu não via. Marinho, obrigado. De coração, meu irmão. Obrigado você. Viu? Obrigado, gente. Bom, e o Grandes volta na próxima semana. Um abraço, tchau. Sambando na lama de sapato branco glorioso, um grande artista tem que fazer fé, quase rodando, caindo de boca de touca, jura de mulher, sambando na lama e passando boné. Mas olha só, por fora vila por dentro, mulando, cambaleando no toró, cantando e sambando na lama de sapato branco glorioso.